agradecemos por este momento. Agradecemos, Senhor, porque aqui estamos juntos para Te glorificar, para Te bendizer, para Te cultuar. Queremos dizer que somos gratos porque podemos fazer isso, porque temos liberdade no nosso país. Queremos aproveitar, Senhor, para declarar bênçãos e favor dos céus sobre as autoridades constituídas na nossa nação, seja a nível federal, estadual, municipal, que o Senhor continue a guiá-los e a dar sabedoria a eles, para que possam liderar esta nação, esse estado, este município, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia nessa manhã, trouxe sua Bíblia aí de papel, você vai poder abri-la. Se você está com sua Bíblia digital, eu aprendi com o pastor Irã, você vai poder acessá-la. E a gente vai ler uma pequena porção, e aqui depois eu vou ler outros textos. Vamos aproveitar que a gente está de pé. E vamos ler uma pequena porção que está ali no livro de 1 Samuel. Vamos começar com 1 Samuel capítulo 8. E eu vou ler só o verso 4, depois vocês podem sentar e eu vou ler os demais versos. Mas 1 Samuel 8:4 está escrito assim na palavra do Senhor. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem a todas as nações. Senhor da glória, essa é a tua hora. Amigo Espírito Santo, companheiro diário de jornada, toma aqui, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes cativas a Ti, para aquilo que a gente vai falar nessa manhã venha direto de Ti, do Teu trono, e que com o Teu Espírito em nós a gente possa discernir tudo, entender tudo e aplicar na nossa caminhada, em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Pode se assentar, por favor. Agradeço ao Ministério de Louvor, eu amo vocês. Deus continue abençoando cada um de vocês e devolva a vocês o galardão que vocês têm direito, em nome de Jesus. Rapaz, 2 semanas que eu não vinha na igreja, parecia que era 6 meses. Eu estava com saudade de vocês. Não posso dizer que a recíproca é verdadeira, mas eu estava com saudade de vocês. Estava ali caçando. Tá sumido, você estava mais sumido do que eu. Tem 2 semanas que eu não vejo. Você deve ter uns 3 meses que eu não lhe vejo. Não sei se Marcel veio hoje aí. Marcel, você está aqui hoje? Que a Adriana está ali sentada. Ele estava escondido, mas ele apareceu. Você também estava sumido. Só estava vendo dia de sábado. Estou lhe olhando. Olha, ele deu risada. Ele sabe que é com ele. Um beijo no seu coração. Continue buscando ao Senhor e oferecendo ao Senhor o seu dom e seu talento, em nome de Jesus. Estudando essa passagem, este fim de semana, e isso veio ao meu coração na sexta-feira. Toda primeira sexta-feira do mês nós temos vigília do ministério. Se você não teve a oportunidade de vir ainda, se programe, né? Você tira uma madrugada do mês para oferecer ao Senhor, para devolver ao Senhor. E primeira sexta do mês a gente vem para a igreja, se reúne a partir das 23 horas da sexta-feira, e a gente fica aqui até as 5 horas da manhã do domingo. Do domingo não, do sábado. Então é de 11 da noite da sexta às 5 da manhã do sábado. Depois sempre tem aí um mingau, um munguzal, alguma coisa. E na vigília, a gente estava aqui e foi bênção. E a vigília ela é muito dinâmica, a gente tem louvor, né, 2 ou 3 equipes de louvor fazendo louvor, e a gente tem assim, 7 pregadores, às vezes 8, a gente dá para cada um 20 minutos, 25 minutos, aí tem um momento que a gente dá para cada um 12, 15 minutos, e vai ficar muito dinâmico. E aí, eu ali, prestando atenção nas mensagens, sempre anotando alguma coisa, e aí eu peguei meu caderninho, que eu anoto as coisas, e tinha uma anotação dele na primeira página de 2020, de um trecho de 1 Samuel 16. Aí eu falei: Senhor, eu estou anotando tanta coisa aqui da vigília, está tão legal. Por que eu fui ver essa anotação? Você também estava sumido, Pena. Essa anotação de 2020. E aí aquilo ficou no meu coração. E aí no sábado, quando eu saí daqui 5 da manhã, fui para casa, dormi um pouquinho. E aí acordei, fiquei aquilo na minha cabeça, almocei e falei: não, eu vou dar uma estudada nisso aqui, porque o Senhor quer falar, acho que alguma coisa nesse sentido.
E aí fui escrevendo algumas coisas e é isso que a gente vai dividir agora de manhã. Então 1 Samuel, comecei lendo aqui 1 Samuel 8, verso 4, na verdade eu quero ler do 4 ao 7, mas eu vou ler passadamente para que a gente entenda aquilo que está aqui. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel. Os anciãos, eles exerciam também um papel de autoridade em Israel. Desde que Moisés foi levantado pelo Senhor para libertar o povo, ele primeiro chegou ali, depois daquele período que ele tinha fugido, quando ele retornou ao Egito, ele reuniu com os anciãos que estavam ali na frente do povo. Eram líderes tribais, líderes familiares, e eles exerciam um papel de liderança e eles tinham uma autoridade. E para não entrar nesse contexto, mas Israel se afastou do Senhor durante muito tempo e fez coisas que o Senhor não aprovava. Então o Senhor colocou a nação de Israel sendo dirigida por profetas para que a nação, mais uma vez, se voltasse ao Senhor. Só que muitas vezes quando Deus nos dá um comando, nos dá uma direção, quer que a gente faça algo, a gente quer fazer, mas quer que aconteça no nosso tempo. E o Senhor, Ele nos dá escolhas, mas muitas vezes a gente escolhe aquilo que a gente quer, a nossa natureza precisa, o nosso coração deseja e não quer entender, nem tem sequer a coragem de perguntar a Deus se aquilo que a gente está desejando está alinhado com o desejo do coração dele para nossas vidas. E muitas vezes fica pior, porque alguém à nossa volta, ou alguém que a gente consegue enxergar, a gente começa a se comparar. Por que que ele tem? Por que que ela tem? E por que que eu não tenho? Ou ainda, por que que ele já tem e eu não tenho ainda? Sem entender se você não tem ainda, ou se porque você não tem, é porque Deus não tem isso para você, ou não tem isso para você ainda. Mas vamos avançar. Olha aí, a irmã diz que Deus é fiel mesmo. Então os anciãos, ou seja, aqueles que exerciam um papel de liderança, aqueles que estavam naquele momento sendo liderados por Deus através do seu profeta Samuel, chegam para Samuel, eles se reúnem, se congregam e vão a Samuel. E eles dizem a Samuel: veja, você já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós. Irmão, eu confesso que eu não sou a melhor pessoa na língua portuguesa, não sou. Porque acho que no período da minha consolidação do português, né, que seria ali, final da minha adolescência, minha juventude, vamos botar assim, dos meus 15 anos aos 18, 19, era onde eu ia consolidar, irmão, no ensino médio. E aprender literatura, e aprender como empregar os artigos, nome, pronome. Esse período eu não estudei aqui. Por uma opção, eu fui estudar lá na Academia Militar nos Estados Unidos e fui com 15 e voltei com 20. Mas tem coisa no português para mim que é óbvio, né? Tem coisa que eu fico na dúvida, eu pergunto aos universitários, mas tem coisa para mim que é óbvio. Então aqui, os anciãos, ou seja, os líderes que estavam ali exercendo também um papel de liderança, já chegam para Samuel e já começam a atacar ele. A gente não está vivendo o que a gente gostaria, você que é o profeta, você está velho, aquele que você criou não nos serve e a gente quer que você, pelo menos reconheceu a autoridade de Deus sobre a vida de Samuel, nos constitua. Constitui-nos, ou seja, você nos constitua, porque é nós que queremos um rei sobre nós, é redundante. Constitui-nos um rei para nós. Nós queremos uma liderança sobre nós que você constitua, mas nós queremos uma liderança humana porque não mais reconhecemos a liderança de Deus sobre a nossa nação. Foi isso que eu entendi. Se você não entendeu isso, você pode pegar o texto, estudar em casa, você vai chegar a essa conclusão também em nome de Jesus, você vai ver. No verso 5, ele é mais: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Constitui-nos a nós, agora sobre nós, para que nos governe. Meu irmão, está 3 vezes, não tem erro. Nós queremos, constitui para nós agora, para que ele nos governe. Claríssimo. E aí ele vem no final do versículo 4: para que ele nos governe como o tem todas as nações. Pare hoje de desejar os que estão à sua volta já têm, e você não sabe se isso é para você também. Não, as nações vizinhas, eles têm rei,
E é uma coisa mais linda, porque na batalha ele vai diante do povo, e ele vai com aquela roupa toda bonita, cheia de metais preciosos, cheio de joias preciosas, e você não sabe se isso é o padrão que Deus quer para você. Porque o padrão daqueles que estão à nossa volta, nem sempre, ou na maioria das vezes, não são o nosso padrão, que a gente não deve se amoldar, diz a Bíblia, ao padrão do mundo. Mas é tão bonito. Ele tem uma coroa na cabeça, e ele é de metal precioso e é cheio de joias. Não se amolde, nem deseje aquilo que não é para você. Verso 5. Não, verso 5 já lemos. Verso 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo enquanto te diz. Isso é o Senhor falando com Samuel. Atende a voz do povo enquanto te diz. Pois ele não rejeitou a ti, Samuel, mas a mim que sou Deus, para não reinar sobre ele. Samuel vai consultar ao Senhor porque ele se entristece. E Deus disse, não se entristeça, não se abata, atenda ao pedido do povo, atenda à voz do povo, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a minha liderança. E quando a gente rejeita algo da parte de Deus, a gente tem que ter a noção da onde a gente está entrando. Não, essa direção é de Deus para mim, não quero. Coragem. Grande. O trecho de 1 Samuel nos mostra um momento em que todo o povo de Israel e os anciãos, aqueles em posição de destaque, se reúnem e procuram um profeta para que seja constituída uma nova liderança, um rei. Assim como eles disseram no final do verso, as nações vizinhas já têm. Eles já têm, se eles já têm, nós queremos também. E os anciãos começam a argumentar que Samuel está velho e que os filhos dele não seguiram os seus passos e não estão aptos para exercer aquilo. E eu comecei a ver várias coisas. Quando você começa a entender que aqueles que também estão numa posição de liderança são anciãos de alguns lugares, seja na sua família, no seu trabalho, seja no seu negócio, seja no ministério. Quando eles, antes de buscar a direção de Deus, eles se reúnem, muitas vezes é para chegar e questionar se Deus ainda está com você, se ainda fala, se age a seu favor ou não. E a primeira coisa que eles fazem é um ataque direto à pessoa de Samuel. Você está velho. E Samuel se entristece, mas Deus chega para ele, não se entristeça. Faz o que ele está pedindo, faz o que o povo está pedindo. Não consultou o Senhor, faz o que o povo está pedindo. O desejo do povo reflete uma busca por se adequar aos costumes de outras nações, desejando um governante terreno para liderar eles, achando que eles vão ter assim uma sensação de segurança e de estabilidade. Samuel ele fica muito incomodado com o pedido do povo e percebe que essa demanda revela uma falta de confiança na direção clara de Deus para eles. Mas ele leva a questão em oração ao Senhor e recebe uma resposta esclarecedora de Deus. Deus afirma, Samuel, você não está sendo rejeitado não. Você é uma bênção. Não é você, eles estão rejeitando a mim, Samuel. A rejeição que eles têm a você, que você acha que é você, que é a mim, é uma rejeição ao governo e à direção divina para que eles implantem algo que está no coração dele. Não é sobre você, Samuel. Eles não querem ser mais um povo liderado e guiado exclusivamente por Deus. Eu escrevi algo aqui que eu grifei, e eu faço questão de ler isso para que eu não esqueça, como às vezes eu esqueço de falar. A nação de Israel desejava ser como as nações vizinhas. Ela tinha esquecido que a sua glória e o seu gozo consistia em não ser como as demais nações. Às vezes a gente quer algo que alguém à nossa volta tem, ou algumas pessoas à nossa volta têm, imaginando que se a gente tiver aquilo também, a gente vai ser melhor, vai ser mais aceito, vai ser parte de um grupo maior, não entendendo que o que faz a diferença nas nossas vidas e na nossa jornada é o simples fato de ser diferente, por não comungar com muitas coisas que não se amoldam ao padrão do céu. Aleluia. Deus ele quer dirigir a minha e a sua vida, Ele não quer que a gente ande relativizando as coisas. Na semana passada,
Quarta-feira, o último culto da família do mês de outubro. O título do culto foi o culto da paz. E aí todo mundo veio de branco, né, para a gente mostrar ao Senhor que a gente queria viver uma vida em santidade. E por que aquele culto foi tão específico naquele dia? Porque no dia seguinte seria o dia que se comemora a festa do Halloween. E a gente aqui estava para dizer que nós não aceitamos isso, que nossos filhos não iriam para aquele tipo de ambiente. A gente orou por todas as crianças que aqui estavam, nós ungimos ela para que aquilo não chegasse, não atingisse nenhuma casa, nenhuma família, nenhum lar, e a gente desfez e quebrou aquilo tudo. Não, porque veja bem, se o meu filho não for, aí na escola pode dizer assim, poxa, mas é meio, então mesmo deixa a escola pensar o que quiser. A gente teve o testemunho de um casal aqui da igreja que na quarta-feira falou que a filhinha, a professora chamou, a filhinha disse assim, 6 anos, acho que 7 anos, né? Minha filha, não fale tanto de Deus na escola não. Hã? Ela disse, eu vou falar, porque é isso que eu acredito, convicção. E às vezes a gente tem adultos, pessoas velhas que não têm essa convicção. Não, porque veja bem, porque aqui se eu estiver próximo aqui, eu vou ser aceito, irmão, seja aceito por Jesus. Aí, ó, aleluia. Pense uma coisa, a Bíblia diz que a gente não pode servir a 2 senhores. Então se Israel queria um rei para que ele pudesse honrar, implicava que naturalmente ele ia deixar de honrar ao Senhor, porque você não pode servir a 2 senhores. Eu preciso um rei para servir, eu preciso um rei para que eu possa ver, eu preciso um rei para me dirigir, eu preciso um rei para que eu possa honrar. Vai deixar de fazer isso tudo em relação a Deus. Não vai ouvir a Deus, não vai seguir a direção de Deus e não vai honrar a Deus. Era isso que Israel buscava. E hoje, nem botei aqui, mas hoje eu me alegro no meu coração. Quando eu estava aqui orando, eu olhei ali no cantinho e vi o pastor Jalmi. Falei, Senhor, eu estou com desejo de colocar o pastor Jalmi para fazer a palavra do dízimo e da oferta. E eu senti paz no meu coração, chamei ele, ele fez. E quando ele falou sobre escolhas, você pode escolher a ofertar como Caim, ou você pode escolher ofertar como Abel. Falou sobre escolhas. E é isso que a gente está falando hoje de manhã, sobre escolhas. Porque tem a escolha da multidão, tem a escolha do povo e tem a escolha de Deus. E muitas vezes a gente, influenciado pelas vozes da multidão, deixa de consultar ao Senhor para ver qual é a escolha divina para a nossa vida e quer seguir a voz da multidão. E essa arte retrata muito bem isso. Você vê aqui no lado esquerdo Samuel e todos os anciãos da cidade que pressionaram o Senhor. A gente quer um rei. E está ali ele, uma figura de quem representa Saul, e não podia ser diferente. A Bíblia fala que Saul dos ombros para cima era maior do que todo mundo. Então você vê lá a altura de Saul grandão, sobre o clamor do povo. Israel queria um rei para poder honrar, e assim deixar de honrar o rei dos reis. Mas vamos um pouquinho mais para frente. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. Disse o Senhor a Samuel, isso é mais na frente, porque Deus já tinha rejeitado Saul, já não queria mais. E ele chegou e disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu já o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Olha a diferença que quando o povo vai pressionar Samuel, ele se reúne, ele se congrega e fala: nós queremos um governante para que ele governe sobre nós e seja o nosso rei. Tudo para o povo. Aí Deus, quando chega o tempo de Deus, ele chega para Samuel e fala: vai até lá, Jessé o belemita, porque eu, Deus, vou me prover de um rei. Meu irmão, as escolhas de Deus, quando elas se estabelecem, ela beneficia o todo. Mas quando a escolha do todo não é alinhada com os céus, traz malefício, traz miséria, desgraça para toda a nação. E Deus, cheio de graça e de misericórdia, falou: enche o chifre de azeite, vai à casa de Jessé, porque eu vou me prover de um rei. Eu escolhi lá um para mim, um rei segundo o meu coração, aquilo que vai fazer alinhado com o que está alinhado com os padrões celestiais. E quando eu li esse texto de 1 Samuel 16, 1,
Falei, meu Deus, então o rei Davi, o Senhor escolheu para ser rei pelo Senhor? É isso mesmo, Deus. Eu me provi de um rei. Eu fiquei naquela, né? Senhor, mas me mostre em outro lugar, Deus. Porque sempre não tem uns crentes na igreja. Será que era isso mesmo? É só na linguagem da Bíblia do bispo. Aí eu fui ver 1 Samuel 13:14. Porque Deus não faz nada sem antes avisar aos teus servos os profetas. 1 Samuel 13, 3 capítulos antes, verso 14. Saul já tinha feito o que não era fazer, ele já estava querendo tomar o lugar do homem de Deus, já estava oferecendo um sacrifício. E em 13:14, olha o que Deus fala, através de Samuel: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. O Senhor escolheu para si próprio alguém que agradava a ele. E quando o Senhor escolheu Davi para si, ele disse: eu escolhi ele para ser príncipe sobre o povo. 3 capítulos depois, Deus fala: eu escolhi ele para ser rei e reinar sobre o povo. A gente tem que entender que as escolhas dos céus são as melhores para nossas vidas. A gente tem que entender e tem que saber esperar o tempo de Deus para que as escolhas dele para a nossa vida se apliquem e aconteçam. Em todos os sentidos. A Bíblia diz em todos os sentidos como, irmão? Do sentido mais trivial que existir. Ah, não, eu vou trocar de carro. Pergunte a Deus: Deus, qual carro que eu compro? Para que possa servir ao meu lar, a minha família, possa servir no teu reino. Para que a gente possa entender cada vez mais que aqui na terra nós somos mordomos dos céus. Tudo é dele, para ele, por ele. Sem ele nada existe, nada podemos fazer. Esse episódio que acabamos de ler em 1 Samuel 16 traz uma lição importante sobre as consequências de buscar se alinhar aos padrões do mundo sem considerar se isso está de acordo ou não com o que Deus deseja para nós. A desejar o que outras pessoas têm, a desejar o que o seu vizinho tem, a desejar o que as nações vizinhas tinham, que outras nações tinham. O povo não considerou se um rei humano seria melhor para ele sob a perspectiva divina. Assim como Israel, é comum hoje em dia que as pessoas elas desejem algo apenas porque alguém possui. Que as pessoas elas desejem algo porque alguém que está próximo deles tem, sem avaliar se aquilo é vontade de Deus. E algo muito perigoso nos nossos dias é isso. Mas por que, bicho? É algo tão pequeno, tão inofensivo. Mas aqui você tem as redes sociais. E nas redes sociais, geralmente, na grande maioria das vezes, as pessoas só postam o que é bom. Feliz, família perfeita, não tem crise. E aí você começa a desejar algo, se você não sabe se aquilo é verdadeiro, e você começa a desejar algo que de repente não é para você. E não confunda, para que você não saia daqui: o bicho está dizendo que eu não posso querer ter algo melhor. Claro que você tem que querer ter algo melhor. Deus nos chamou para ser príncipes, princesas, reis e sacerdotes aqui. Nós somos filhos de rei, nós temos linhagem real. Mas muitas vezes a gente não tem maturidade ainda para receber algo que Deus já tem estabelecido, que quer nos entregar. Então é numa caminhada diária de busca em santidade, de santidade, uma vida de arrependimento, vivendo longe e afastado de caminhos pecaminosos, que Deus vai se revelar a nós e no tempo certo vai nos dar aquilo que Ele tem para a gente. Mas quando você quer colocar os carros nas frente dos bois, essa não é a ordem que as coisas funcionam. Ver algo que outras pessoas possuem e sem avaliar se aquilo é vontade de Deus para você ou não, naquele tempo já começa a querer fazer escolhas para aquilo. E essas escolhas, elas geram consequências difíceis no futuro, pois nem sempre o que parece bom aos nossos olhos é o que Deus planejou para o nosso bem. A história de Saul e a escolha divina de Davi ilustra a clara diferença entre as escolhas. Quando o povo pressionou e queria um rei naquele momento, não era momento. E o povo se impressionou como viu Saul, porque Saul, a Bíblia conta que era dos ombros para cima, se destacava. Era o maior, mais alto de todos, era um porte físico, atlético. Um homem sarado, bonito. Queria ser igual a mim, Saul não deu. Então o povo estava acostumado com aquele padrão. Não, se esse foi o nosso rei e não deu certo, com certeza o rei que Deus vai mandar vai ser neste padrão.
Irmão, o padrão de Deus é o padrão do céu, não é o padrão humano. O padrão de Deus, Ele não está preocupado com o que você consegue mostrar para que todo mundo veja. Ele está preocupado com aquilo que ninguém vê. Ele está preocupado com o seu coração, porque Ele sonda o seu coração, Ele esquadrinha o nosso rim, Ele conhece você por dentro. Enquanto se você é casado, sua esposa ou seu marido te conhece por fora, Deus te conhece na intimidade. E quando a escolha é feita assim, a orientação de Deus é ruína. Mesmo que aparentemente ela tenha as características e o formato de algo que você julga ser bom. Saul tinha um formato maravilhoso, ele era o pacote que todo mundo queria, no embrulho que todo mundo queria. Era um guerreiro, era valente, era alto, era forte, era bonito. Nossos próprios critérios e desejos podem nos conduzir a situações que não estão alinhadas com os propósitos de Deus. E podem e certamente nos trazem frustrações e dificuldades. Em contrapartida, a Bíblia conta que Deus rejeita Saul e escolhe Davi. Alguém que aos olhos humanos parecia improvável. Uma pessoa frágil. Muito provavelmente sua família, com vergonha dele, deixava ele à margem, encostado no campo. A gente já aprendeu aqui, né? O nosso bispo ensinou isso quantos anos na igreja? Que ruivo, né? Vem de Adão, Adamá, que vem do barro, vermelho, Davi era ruivo. Então, porque Adão pecou lá atrás e Davi era ruivo lá na frente, eles tinham vergonha de Davi, bota Davi no campo para cuidar das ovelhas, para que não apareça no meio de nós. Só que o que eles não sabiam é que enquanto eles achavam que eles estavam rejeitando Davi, o tempo que Davi estava no campo, ele estava buscando a face do Senhor. E o tempo que você investe no seu secreto com Deus, no tempo de Deus, Ele vai te levantar. No tempo de Deus Ele vai te estabelecer. No tempo de Deus Ele vai te honrar. E você, aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Anotei aqui, deixei a Bíblia aqui aberta para ficar 3 passagens abertas para ser mais rápido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, aspas, o Senhor dizendo: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Esteja preocupado em você ser uma pessoa que vai fazer tudo que estiver na vontade de Deus. Tudo que estiver na minha vontade, escolhido não pelo seu exterior, escolhido não pelo que ele parecia, mas escolhido acima de tudo pelo seu caráter, pela sua disposição em obedecer a Deus, pelo seu coração. Essa escolha divina reflete num princípio profundo: o que Deus valoriza, o que Deus se importa, o que Deus escolhe, nem sempre é o que a sociedade ou o que as pessoas consideram ideal, mas é o que Ele sabe que é melhor. Assim, quando nós nos submetemos à direção divina, à direção de Deus, em vez de seguir as nossas próprias inclinações e desejos, nós somos levados a um caminho mais pleno, mais perfeito. Claro, terão desafios no caminho, terão desafios. Terão processo no caminho, terão processo no caminho. Mas cumprir o propósito e a vontade de Deus para nossas vidas é muito, muito bom. 1 Samuel ainda 16, no verso 4 e verso 5, diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. E a Bíblia diz: saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Quando Samuel chegou em Belém, as primeiras pessoas que saíram ao encontro de Samuel foram os anciãos da cidade. A liderança, aquela. Nós queremos para nós um rei. Nós não queremos mais a sua direção, nem a de Deus através da sua vida. Quando tudo deu errado, que Samuel chega em Belém, os anciãos são os primeiros a sair. É de paz a tua vinda? Por que será? Porque sabia que o que o Samuel abrisse a boca para falar, Deus ia estabelecer.
Mas Samuel disse: é de paz. Samuel saíram, e é de paz a sua vida? Respondeu-lhe ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. E tem um detalhe que eu não tinha visto na Bíblia, e nesse estudo desse fim de semana, o Senhor me mostrou. É de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. E ele diz aos anciãos: santifica-vos e vinde comigo ao sacrifício. O que Samuel estava dizendo, Samuel já sabia o que ele ia fazer naquele lugar. Ele ia estabelecer o novo rei. Mas quando ele chegou, que os anciãos saíram em encontro dele, ele falou: santifique vocês. Ou seja, não estava ninguém com vida santificada ali. Se santifique, se purifique e me acompanhe. Me acompanhe. E santificou a ele, Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Porque quando Deus quer estabelecer alguém, aquele alguém que buscou no secreto, aquele alguém que teve tempo de choro, de suor, de lágrimas, buscando a presença de Deus e investindo tempo no Senhor com relacionamento, foi no secreto, foi no campo, foi por detrás das malhadas. Mas quando chega o tempo de Deus, que Ele vai estabelecer, Ele quer fazer diante de todos, diante das autoridades da terra, diante do meio da família, no seio daqueles que lhe foram criados, daqueles que o rejeitaram, daqueles que tiveram vergonha dele. Quando Deus diz: é hoje, e eu vou levantar, e eu vou estabelecer, eu vou fazer publicamente, para que todo mundo veja que eu sou Deus, e a quem eu escolho, eu estabeleço. Aleluia. Se santifiquem e me acompanhem, que você vai ver o que Deus fará hoje. E eles seguiram. Só que eles tinham um padrão na cabeça, eles tinham um padrão na mente. No verso 6, sucedeu que entrando eles quem? Samuel e os anciãos. Aqueles estavam lá, todo mundo curioso para ver o que ia acontecer. Sucedeu que entrando eles, viram a Eliabe. E disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Muitas vezes a gente quer comparar quem já foi com quem está sendo. Deus não trabalha assim. Ah, não, este é o padrão que Deus quer. E Deus está querendo saber como é que está o coração. E quando eles entraram até o profeta, o homem de Deus, quando viu Eliabe, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu escolhido. Até Samuel pensou isso. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, não atentes para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então ele chamou a Jessé, e Jessé fez passar Abinadab. E o Senhor disse: ainda não é esse. E Jessé fez passar a Samar. E o Senhor disse: ainda não é esse. E se passaram todos os 7 filhos. E Samuel chegou e disse assim: não há mais ninguém. Se ainda há um pequeno, um mancebo, ele não está aqui. Ele é o que cuida das ovelhas, ele é que fica no campo, ele que fica sujeito à intempérie, ele é que fica na chuva, ele que fica no frio. Ele é aquele que não tem a cobertura aqui nossa, do nosso telhado, não sabendo eles que ele estava debaixo da cobertura de Deus. Enquanto eles estavam debaixo de um teto, ele estava debaixo da proteção do Todo-Poderoso, buscando e glorificando a Deus e estabelecendo conexões celestiais, porque Davi já tinha entendido que mais importava buscar ao Senhor de todo o coração. As escolhas que nós temos que fazer importa toda a nossa caminhada. As escolhas que nós temos que fazer vai importar no nosso futuro. As escolhas que nós temos que fazer vai impactar não só a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, mas aqueles todos que estão à nossa volta, até a nação. Quais são as escolhas que nós temos feito? São escolhas buscando algo para nós mesmos, buscando uma posição, buscando estabelecer um projeto de poder, talvez, quem sabe, ou buscando fazer aquilo que o Senhor quer. O texto nos fez lembrar lá de 1 Samuel 8 de novo, quando os anciãos chegaram e reuniram e foram até Samuel. Dessa vez eles foram e seguiram Samuel para ver Samuel agindo debaixo da direção de Deus.
ungindo um novo rei. Detalhes me impressionam porque os anciãos tiveram que ver e testemunhar aquilo, acompanhar e testemunhar, assim também como os irmãos e a família de Davi estavam ali e tiveram que testemunhar aquilo. O que importa é que as nossas escolhas estejam alinhadas com as escolhas de Deus, e que as nossas escolhas estejam alinhadas com as escolhas dos céus. Aconteceu que quando eles chegaram ali, eles puderam testemunhar aqueles que eles achavam não, que eles tinham certeza que eram improvável e que não serviam para coisas que eles imaginavam que outros servissem. Foi sobre aquele improvável que o óleo desceu. Foi sobre aquele improvável que a mão de Deus se estendeu. Foi sobre aquele improvável que o favor de Deus alcançou. E foi aquele improvável que expandiu o território de Israel, de forma que nenhum rei, nenhum líder, nem antes nem depois de Davi, conseguiu uma expansão territorial tão grande. Por quê? Porque a mão e o favor de Deus estava sobre Davi. Os anciãos estavam juntos, eu achei lindo isso. Vocês não pediram para algo no seu interesse? Vocês não estavam buscando algo, talvez um rei indicado por eles, para que eles pudessem também controlar ou manipular alguma coisa? As coisas de Deus não são manipuláveis. No tempo de Deus, ele levantou dele e disse: eu me provi de um rei, eu escolhi para mim. Não se amolde ao padrão do mundo, faça as escolhas baseadas com os princípios divinos. Deus, ele não procura pelo aquilo que parece pronto, forte exteriormente, mas quem tem um coração justo, ensinável e cheio de temor a Deus. O improvável foi escolhido, o improvável foi ungido. Cuide hoje do seu coração. Cuide hoje do seu coração. Você pode até achar que algo para você não dá, que você não é capaz, que você não tem aquilo necessário para desempenhar uma função, um papel, ou ocupar algum cargo ou algum lugar. Não, não é para mim. Eu não sou merecedor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Entregue seu caminho, sua vida a Ele. Confie nele, o mais Ele fará. Eu fecho essa manhã, a gente tem 1 minuto, com um texto bíblico, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho que você deve seguir. Ele mostrará as escolhas que você deve fazer. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.